Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Hoje nós estamos aqui reunidos novamente em mais uma escola dominical virtual, né? E eu, Babi, tô aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o estudo 6, né? Que fala sobre os discípulos de Jesus, né? Nós estamos vendo alguns personagens que marcaram, né, o Novo Testamento, depois da vinda de Jesus, e com certeza os discípulos, né, sendo pessoas tão diferentes entre si, mas que estavam ali envolvidas, né, para aprender mais do Senhor Jesus, aprender com ele, se respeitarem, conviverem entre si, né? E sendo eles tão diferentes, tendo um único como cabeça, o Senhor Jesus, né? Ali ensinando eles, né? Sendo aprendizes ali naquele momento, né? Nós vamos ver aqui que mesmo sendo pessoas diferentes, né, entre si, elas responderam positivamente ao chamado de Jesus, né? E caminharam ali aprendendo, né, com o mestre e colocando ele como prioridade, né, nas vidas dele. Isso que eles tinham em comum, né? Como eu, como você, são pessoas comuns, né, com talentos, pecadoras, muitas vezes com limitações, mas que se dispõem e dizem sim ao chamado de Jesus. Antes da gente ver, né, o que a Bíblia diz sobre esses 12 discípulos que foram chamados por Cristo, vou pedir que todos fechem os olhos, que nós possamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso mestre, nosso Pai, nosso amigo, nosso conselheiro. Nós nos colocamos diante dos teus pés, Deus, debaixo do seu senhorio, Pai, e dizemos sim, Senhor. Nós queremos aprender mais de ti, nós queremos ouvir da tua voz, do teu ensinamento, para nós também podermos ajudar aqueles que precisam, Deus. Nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos, mas nós reconhecemos que o Senhor é o único, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e que se dispõe em amor a nos salvar, nos libertar, nos moldar. E nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela oportunidade de conhecermos a Cristo e sermos salvos por ti, Deus. Que o Senhor continue conosco, a falar conosco e através de nós, Pai. Que o Senhor e o teu Santo Espírito estejam presentes com cada um de nós todos os dias das nossas vidas, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Fica conosco, Deus. Amém. Meus amores, na Bíblia, né, nós podemos ver lá em Marcos, né, no capítulo 3, versículo 13 a 19, onde Jesus escolhe os 12 discípulos. Na verdade, antes dele realmente nomear, né, assim, os 12, muitas pessoas estavam ali já seguindo a Cristo. Eles já estavam ali aprendendo, ouvindo, né, dos ensinamentos do mestre, estavam ali caminhando com ele a todo tempo, mas chegou uma hora em que Jesus escolheu os 12, né? Esses 12, eles não eram melhores, eles não eram tão diferentes de nós. Cada um tinha, né, na verdade, a sua profissão, ou estavam ali ainda em formação, sendo jovens, né? Mas nós podemos ver um pouquinho que cada um é diferente um do outro. Cada um, com certeza, tinha o seu talento, tinha a sua particularidade, tinha o seu gosto, o seu jeito de ser, né? Assim como cada um de nós. Mas todos juntos, sendo ali um grupo de discípulos, eles foram muito importantes para a expansão do reino de Cristo aqui na Terra, né? Hoje nós falarmos, nós somos cristãos, com certeza tem o dedinho ali, né? Tem a oração, tem o empenho de cada um deles. Passaram por muitas dificuldades, né? Não eram perfeitos, mas o Senhor
com certeza viu o coração, viu a disposição. E nós vamos ler aqui quem eram esses 12, quem foram os 12 discípulos, né? Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis e eles foram para perto dele. Então, escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12, ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus chamou o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. A esses ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Então, assim, aqui, né, nesse texto, a gente já vê que todos estes homens que estavam caminhando, né, já sendo um grupo ali com Jesus, convivendo com Jesus, mas ele particularmente nomeou esses 12 para estarem mais próximos dele, né? Ele deu poder e autoridade a cada um deles e que o Espírito Santo agiria através deles, né, para servir, né, a todos que precisassem, a todos que necessitam, né? Esses 12 são diversos, são simples, pecadores em processo de restauração contínua, o que sinaliza que mais importante do que serem perfeitos e irrepreensíveis era a necessidade e a disposição de ouvir, seguir o Mestre e se deixar transformar pelo que aprendiam. Junto ao chamado, lhes foi dada a autoridade para agir mediante a vontade de Deus, pois todo o poder para o cumprimento da missão não é nosso. Vem de Deus para ser usado em favor das pessoas que necessitam. Isso está lá em Mateus 10, 1, né? Cumprindo assim o propósito do Senhor aqui na Terra. Ao mesmo tempo que essas pessoas se tornaram um só grupo, elas foram escolhidas individualmente para somar no discipulado e na missão que foi proposta por Jesus: pescar homens, anunciar e construir o reino de Deus aqui na terra. Marcos 1:16. Havia algumas exigências, né, para quem aceitava ser discípulo de Jesus, e eu destaquei aqui 3 pontos. Primeiro ponto destacado: aprender. No texto original da Bíblia, a palavra para discípulo é matetes. Não sei se estou falando certo, né? Mas matetes, eu vou colocar aqui escrito para vocês. O que significa aprendiz. Jesus, ao chamar Tiago e João, Simão e André, vai com eles para uma sinagoga. Isso está lá no texto 1, versículo 21. Em muitos momentos, Jesus se reunia com eles e lhes ensinava. Isso está lá no capítulo 8, 31, 32, o versículo. Ser discípulo exigia disposição para aprender de Jesus, abrindo mão de velhos ensinamentos. Isso é para cada um de nós, né? Nós estamos aqui hoje em mais uma escola bíblica virtual. Para quê? Para aprender de Jesus, para aprender sobre o reino, para aprender os desígnios do Pai, para ouvir a voz dele, né? Nós estamos aqui para aprender. Eu posso estar aqui realmente muitas vezes não me sentindo capaz, né, de ensinar da palavra de Deus, mas não é a Babi, é o Espírito Santo que age em mim, através de mim e com cada um de nós. É só nós permitirmos, abrirmos o coração, estarmos abertos a aprender, né? Isso é para cada um de nós.
essa é uma das exigências, né, que Jesus, no caso, não é que ele impunha, mas assim, se você vai andar comigo, eu vou estar te ensinando, você tem que estar disposto a aprender, né, abrir a cabeça e os olhos do coração para aprender do Pai. Número 2, seguir. Para Mateus e para o jovem rico, isso está lá em Mateus 19, 20, Jesus falou, segue-me. Um aceitou, o outro não. Quem aceitou se tornou discípulo. O seguimento é uma característica do discipulado do Mestre, que andava por muitos lugares anunciando que o reino havia chegado. Gente, não adianta. Eu não sei se todos estão tendo a oportunidade ou já assistiram, mas mais uma vez aqui, né? Eu acho que eles fizeram de uma forma tão bacana, né? Na novela Jesus, que tá passando na Record, porque ali são atores, né? Mas cada um com a sua característica, e você acaba conhecendo um pouquinho da história de cada um, né? Tem um outro aplicativo também que eu acho que eu passei no grupo de jovens e juvenis da igreja, mas eu vou também deixar aqui para vocês o nome desse aplicativo, que também é um aplicativo que tem passado uma série sobre Jesus, né? E eu acho que tudo é válido, né? É claro que a nossa base é a Bíblia, mas é muito bacana você ver ali através de um filme, através de uma série, de uma novela, de um teatro, né? As pessoas atuando. E a gente vê ali, por exemplo, o Mateus. O Mateus, ele era um cobrador de impostos, né? A gente vê ali na novela que ele é uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor que outras pessoas, é uma pessoa que vive de uma forma, né, confortável, numa casa boa, tem a esposa dele, só que ele não estava em paz com ele mesmo, né? E ali ele resolve realmente mudar, seguir a Cristo, para ele encontrar a verdadeira e real paz para a vida dele, né? E também, né, por exemplo, o Pedro era um pescador, né? Um jeitão mais rude de ser, até mesmo talvez com menos estudo que o Mateus, por exemplo, mas é bacana porque Jesus fala, você não vai mais pescar, agora você vai pescar homens, né? E como que uma pessoa que era simplesmente um pescador vai se achar capaz, né? Ele realmente não era capaz sozinho, mas sim o Espírito Santo agindo na vida dele, moldando, ensinando, e a pessoa dando esse passo de seguir o mestre, né? E foi isso que todos eles fizeram. Eles disseram sim, vou aprender e vou seguir. E aqui tem também o ponto 3, que é servir. Ao chamar seus discípulos para serem pescadores de homens, assim como está lá em Marcos 1,17, Jesus os chamava para servir ao próximo, ajudar a quem precisava e dar pão a quem tiver fome. Isso está lá no capítulo 6, versículo 37. Gente, se eu não estou disposto a aprender, se eu não estou disposto a seguir, se eu não estou disposto a servir, desculpa, você não vai poder ser um discípulo de Jesus. Eu creio que a nossa intenção, o nosso coração, quando a gente aceita Jesus, quando a gente fala, não, eu quero, Deus, servir a Ti, eu confio no Senhor, eu digo sim ao chamado, nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração e ver que não mais eu ou a minha vontade é a mais importante. Eu não tô falando aqui que nós devemos largar os nossos sonhos,
os nossos projetos, as nossas famílias. Não é isso, né? Cada um de nós temos os nossos gostos, né? Temos as nossas atividades, os nossos hobbies, os nossos trabalhos, né? Estamos talvez em momentos diferentes. Aqui eu estou falando diretamente mais com os juvenis, que estão numa época escolar, estão tentando descobrir qual que vai ser a profissão que vão seguir, pensando em vestibular daqui a pouco, né? Mas eu creio que cada um de vocês, do jeitinho de vocês, vocês são importantes na obra, no reino. Mas mais importante do que a sua vontade é sim você olhar o outro, sabe? Abrir os olhos para olhar aquele que precisa, ajudar aquele que precisa de ajuda, né? Esse aprender de Deus, esse seguir a Cristo e essa disposição a servir, ela é sempre com a intenção de olhar o outro, não só nós, né? Se estiver sendo essa, né? Tipo, eu só estou buscando a minha cura, o meu sucesso, a minha realização, a minha prosperidade, tá errado, né? Ser cristão é olhar muito além de nós mesmos, mas olhar o outro, olhar com compaixão, olhar com respeito. Não que a gente vai dizer sim a tudo ou que vai, né, falar amém para tudo. Não tô falando que, né, a gente tem que concordar em tudo. Não, nós somos pessoas diferentes e únicas e por isso nós somos muito especiais, né, mesmo sendo diferentes. Mas uma coisa nós temos que ter sim, de uma forma igual, olhar o próximo, né? Se preocupar com esta nação, com este mundo, né? Senão não há sentido, né? Nesse aprender, nesse seguir, nesse servir. Olhar a trajetória desses 12 discípulos junto com Jesus, nós podemos ver que é possível, sim, nós convivermos em conjunto, em um grupo, né? Os discípulos de Jesus nos ensinam que a convivência tem, sim, as suas dificuldades, mas ela é possível, especialmente quando Jesus é o centro dessa união. O que nos une é o amor de Deus. Havia quem não concordava, havia disputa por espaço, havia, né, aquele até que chegou a trair a Jesus. Mas todos ali eram pessoas como eu e você, pessoas que em algum momento disseram sim, eu quero seguir ao Cristo. A convivência, ela exige de cada um de nós uma disposição permanente para permanecer junto. Cada pessoa cede um pouco e vai se ajustando. Uma boa convivência é responsabilidade de todas as pessoas. Num relacionamento, seja, né, com o namorado, seja com os pais, seja entre irmãos, seja entre amigos, a responsabilidade desse relacionamento dar certo é de todas as partes. Não só de um, não é a responsabilidade, não é a responsabilidade só de uma pessoa, mas de todas ali envolvidas. Então não adianta eu colocar a culpa só em um, sabe? Em uma relação eu falar, não tá dando certo. Eu só brigo com o meu irmão em casa, é só briga atrás de briga, é minha mãe brigando comigo toda hora. Mas o que você está fazendo para mudar essa realidade? O que o outro também está fazendo? Todos, cada um, cada parte, possui a sua responsabilidade. Nossa diversidade não pode nos separar. Os discípulos chamados por Jesus deixaram a vida cômoda, seu conforto, alguns deixaram a sua família para aprender, seguir e servir o Mestre. O chamado ao discipulado é algo sério e quando aceitamos, Deus supre todas as necessidades. Portanto, aceitar
o chamado é reservar na agenda um tempo para aprender. E isso aqui é um momento muito importante, porque nós estamos em momentos de escola dominical. E não importa o horário que você está vendo a aula, seja realmente 9 horas da manhã, ou 9 horas da noite do domingo, ou até no dia da semana. Não importa, mas que você reserve um tempo para estudar da palavra e aprender mais de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus é no momento em que nós nos dispomos a aprender, a ouvir, ler da palavra, discutir, né? Deus não chama pessoas iguais, mas diferentes entre si. Cristo não chama as pessoas pelo que elas são, mas pelo que elas podem se tornar debaixo do seu senhorio. Diferentes sim, mas iguais tendo Cristo como cabeça. Ferramentas diferentes que se somam para a realização da missão. E isso serve para cada um de nós. Todos nós somos importantes no reino. O seu dom, o seu talento, né? A sua forma de ver o mundo, de olhar o outro, o que você conhece da palavra para ensinar e passar para o outro, a sua experiência de vida, a sua bagagem, até os seus pecados, as suas dificuldades, aquilo que você já passou na vida é importante talvez para ajudar o outro que pode estar passando ou que vai vir a passar. Tudo isso ajuda na caminhada, a sua bagagem de vida, a sua experiência. Por fim, é Deus quem nos convida a segui-lo, nos ensina como fazer isso e como servi-lo, sempre de coração. Nesse exercício que se chama discipulado, nós vamos aprendendo continuamente a conviver entre irmãos, tendo Jesus como centro dessa união. Nossas limitações individuais não mais limitam a convivência. A nossa diversidade torna-se instrumento para a missão de Deus aqui nessa terra. E ela pode ser feita de uma forma criativa, atingindo a todas as pessoas que necessitam. Então, não se feche, sabe? Abra o seu coração, né? Esteja disposto a seguir a Cristo, a servir ao próximo, a aprender, a ser moldado todos os dias. E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui um versículo, né? Aqui na revista a gente chama de Para Pensar e Postar, e que fala assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. 1 Coríntios 12, versículos de 4 a 6. Meus amores, que Deus abençoe a vida de cada um, assim como Ele falou e tem falado ao meu coração, que Ele possa falar a cada um. Nós somos diferentes, nós somos imperfeitos, mas nós somos a noiva, nós somos a igreja de Cristo, que vai muito além daquelas 4 paredes de Vila Penteado, mas que nós possamos nos permitir, nos abrir, a aprender, a ser moldado, a mudar o que tiver que realmente tiver que ser mudado, que nós possamos nos permitir que o oleiro esteja nos moldando a cada dia para aprendermos a conviver, a respeitar, a amar o próximo como a nós mesmos. Deus os abençoe, discípulos do Senhor Jesus. Beijão, meus amores, fiquem com Deus.